Está começando mais um episódio do nosso querido ParasitoCast. Mas para quem está chegando agora, está caindo de paraquedas aqui, eu sou o Neto. E eu sou a Via Oliveira. Apresentando mais um episódio desse podcast recheado de conhecimento científico no ramo da parasitologia. E antes de mais nada, temos que agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco, tornando tudo isso aqui possível. Estamos recebendo o apoio do Laboratório de Parasitologia da UFAL. Não esquecendo também o Ava Moodle, que está hospedando nosso podcast de modo exclusivo. Você, ouvinte, só encontra a gente por lá, viu? O episódio de hoje conta também com o patrocínio da Miller Clínica Veterinária, nossa parceira e ouvinte assídua. Mas eu e o Neto não estamos sozinhos aqui. No episódio de hoje, estamos com 4 convidados e a gente vai bater um papo sobre as infecções eumínticas que têm alguma repercussão oral. A gente recebe no episódio de hoje a cirurgiã dentista Nayara Patrícia e o cirurgião dentista Natanael Lemos. E 2 convidadas muito especiais, Glória Brauna, professora adjunta de parasitologia da UFAL, e a nossa ouvinte convidada do dia, Mariana Carvalho. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, viu? E esperamos que vocês se sintam muito bem-vindos. É verdade, os episódios com muitos convidados são os mais ricos e tenho certeza que essa edição vai ser uma das melhores. Infelizmente, esse episódio é um episódio atípico. Estamos longe uns dos outros em uma reunião online, em razão do grande volume de chuvas na cidade de Maceió. Mas eu tenho certeza que sim, Vi, vai ser uma das melhores edições mesmo. Para a gente começar, fala pra gente quem é você, Natanael, e qual a sua história com a odontologia. Inicialmente, olá a todos os ouvintes do ParasitoCast. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu ingressei na faculdade no ano de 2012 e, com o apoio do meu pai, que era biólogo, eu me identifiquei bastante com a matéria. Eu consegui me destacar e logo nos primeiros períodos passei para a monitoria de parasitologia. Então, e coincidentemente também, o meu professor, que ministrava a matéria, me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa que tratava justamente da odontologia e sua relação com os eumintos. Daí por diante, a paixão só aumentou, e hoje eu coordeno o Centro de Especialidades Odontológicas aqui do Agreste Alagoano, e também faço parte de várias pesquisas que tratam justamente da disbiose bucal. Caramba, que história bonita. Tenho certeza que seu pai deve estar super orgulhoso, viu? Doutor, então, assim, eu gostaria de saber um pouco como a odontologia está relacionada com as questões parasitárias. Então, atualmente, a odontologia está deixando de ser uma profissão estritamente clínica e hoje, de acordo com as novas diretrizes de saúde, a nossa profissão também trabalha bastante para promover a saúde de toda a população. Uma curiosidade que eu acho importante trazer aqui para o podcast e que pouquíssimas pessoas sabem é que nós, dentistas, também podemos atuar como sanitaristas e trabalhar de forma ativa no planejamento de políticas públicas no combate a bactérias, vírus, protozoários e parasitos. E falando especificamente da parte clínica, que é onde eu atuo, raramente a gente vai encontrar casos de pacientes com algum tipo de parasitose, apresentando algum tipo de parasitose. Mas, ao receber esse tipo de paciente, nós devemos saber tratá-lo, diagnosticá-lo e saber todos os sintomas de cada tipo de parasitologia. Entendi. Mas como o tema de hoje é eumintos, quais vermes, se eu puder chamar assim, eles vão ter alguma interferência, alguma repercussão na cavidade oral? Então, essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, mas dentro da literatura, a gente tem vários tipos de parasitos que podem ou não ter alguma interferência na cavidade oral. Mas 3 parasitoses se destacam, são elas a Lava migrans, a ascaridíase e a cisticercose. Dentre essas 3, elas se destacam principalmente em consultórios odontológicos localizados no interior do estado, ou então em consultórios que
estão vinculados ao SUS. Isso porque são doenças que estão estritamente relacionadas às questões socioeconômicas. E no caso da cisticercose, você vai ter algumas larvas que se alojam na língua também. Caramba, e como é que é feita como é que ocorre a transmissão dessa cisticercose? Bom, o homem adquire a cisticercose através da ingestão de alimentos contaminados com os ovos da tênia. E esses alimentos podem ser carne suína, frutas e vegetais. Essa transmissão ela também pode ocorrer através da ingestão de água contaminada, né? Água de irrigação que foi contaminada com água de esgoto. Uma outra forma muito importante de contaminação está relacionada àquela dos manipuladores de alimentos, que muitas vezes, por falta de higiene, acaba contaminando esses alimentos. Então, o que vai acontecer é que o indivíduo vai ingerir esses ovos e cerca de 3 dias após essa ingestão, esses ovos vão romper e liberar larvas, e essas larvas vão sair do intestino em direção à corrente sanguínea, e da corrente sanguínea migrar para outros tecidos, como o músculo, o cérebro, o coração e, nesse caso, a língua. Então, é uma parasitose muito danosa. Imagine o estrago que ela pode fazer nos nossos órgãos. Existem lugares no organismo onde os casos de cisticercose podem ser mais frequentes? Oi, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. E sim, a cisticercose, ela infecta mais frequentemente os músculos esqueléticos, o tecido subcutâneo, o cérebro, o coração e o tecido ocular. No entanto, falando mais um pouco dentro da minha área de atuação, a região oral e maxilofacial pode sim ser acometida pela cisticercose, embora seja um caso atípico, né? Mais raro a ocorrência dessa doença. Mas quando ocorre, os lábios, a mucosa oral, a gengiva podem ser afetados tanto por lesões solitárias quanto por lesões múltiplas, além de edemas mores, e que eles se expressam, na maioria das vezes, de maneira indolor. E na prática clínica, como é que faz para descobrir que uma lesão na língua ela se trata de uma cisticercose? O paciente ele chega com alguma queixa específica? Peraí, deixa eu reformular aqui minha pergunta. Como é que é feito o diagnóstico da cisticercose lingual? Deve estar realizando a palpação da região lingual e também das mucosas, na intenção de procurar algum tipo de inflamação ou de algum tipo de cisto que ali esteja. Também perguntar se o paciente sente alguma dificuldade a deglutir, fazer o exame, observar se existe alguns tipos de linfonodos na região da cabeça ou do pescoço. Caso todos esses sinais deem positivo, é ideal que o dentista esteja realizando a biópsia para identificar se trata de algum tipo de parasito e, se sim, qual o tipo de parasito que a gente está cuidando. Tendo tudo isso, se caso aí encontramos um parasito de cisticercose, é ideal que esteja realizando um exame radiográfico para saber se na região da face há alguns tipos de cistos já calcificados de cisticerco. Então, isso nos leva a pensar como a cisticercose lingual afeta a vida do paciente, né? E ter um ou mais nódulos na língua deve realmente incomodar muito. Do ponto de vista clínico, a maioria dos casos, com exceção do inchaço na língua, ele vai ser assintomático. Mas a gente pode ter alguns pacientes que podem sentir desconforto, sim, na hora da alimentação, principalmente se for na mastigação de alimentos mais sólidos. E assim essas lesões podem interferir no movimento, tanto e causar desconforto, tanto ao falar quanto ao comer. Além do incômodo, né? Gera uma dor, às vezes essa dor pode se agravar, e também a questão do sangramento gengival, quando você for escovar os dentes, por exemplo, pode causar esse desconforto. Então, pegando o gancho do que a doutora Nayara estava falando sobre o incômodo que é, né, esse inchaço na língua, e eu, como um caso vivo dessa doença, eu posso falar com propriedade o quanto é incômodo realmente.
Eu só sosseguei mesmo depois que eu passei por um diagnóstico que foi mais pormenorizado, e depois da incisão cirúrgica, que me garantiu que não havia mais nenhum resquício do parasito na minha boca, né? Muita coincidência, né, Neto? A nossa convidada ter um caso relacionado com o nosso tema de hoje. É verdade, Vi. Nem imagino que fase complicada que foi passar por esse quadro de cisticercose, viu, Mariana? Outro fato que é interessante é que a gente, quando pensa no cirurgião dentista, a gente não imagina que esse profissional ele vai estar ali lidando também com casos de parasitoses na prática clínica dele, né? Quais seriam, então, as medidas gerais para controlar a cisticercose? Bom, quando a gente fala de medidas de controle gerais para a cisticercose, a gente precisa pensar na epidemiologia da doença em uma determinada região. Então, a gente precisa levar em consideração os fatores sociais, econômicos e culturais. Mas a estratégia básica consiste em interromper o ciclo do parasita, a fim de evitar a contaminação nos animais e nos humanos. Então, quando a gente fala sobre uma estratégia para o controle da doença, a gente precisa pensar na multiplicidade de fatores que interagem para a ocorrência da doença. Então, esses fatores podem ser biológicos, como também o impacto socioecológico na dinâmica da transmissão dessa doença. Então, as estratégias consistem basicamente em estabelecer um saneamento básico no meio ambiente, tratar os humanos, promover uma melhoria na criação dos animais, né, evitando que os animais tenham contato com as fezes humanas, também incrementar a inspeção veterinária de produtos cárneos, evitar a produção e a comercialização de produtos clandestinos e, por último, mais ou menos importante, a educação em saúde, para enfatizar a necessidade de se estabelecer bons hábitos de E se a higiene. gente puder pensar, além da cisticercose, também podem ter outras doenças eumíticas que vão ter relação com a cavidade oral, que se manifestem na boca? Com certeza. Dentre as principais infecções orais causadas por eumintos, a gente pode citar algumas causadas por nematóides, que é a triquinose, tricuríase, a filariose e também a larva migras. Mas também existem outras causadas por plateumintos, enfim, que tem interferência na mucosa oral, na boca. Na sua prática clínica, doutora Nayara, quantos casos de infecções eumínticas você já pegou assim para realizar o diagnóstico e o tratamento? É uma coisa comum no consultório ou não? Esses casos são comuns? Não, na verdade é muito raro. Eu tratei uma paciente que estava num quadro de cisticercose, ela apresentava um edema na porção dorsal da língua e durante a anamnese ela relatou que tinha dor, sentia dor à palpação e também a lesão, apesar de incomodar, ela já estava crescendo em ritmo, estava crescente há cerca de 1 ano. Aí a gente fizemos uma biópsia e observou-se a larva cística. Mas, no geral, assim, é bem raro, além do diagnóstico ser muito difícil, né? Por isso é tão importante nós, cirurgiões dentistas, detectar essa doença o mais rápido possível, porque ela pode ter um acometimento maior e mais grave. Muita informação boa hoje e interessante nessa edição, né, Neto? Nossa, muito mesmo, Vi. A gente normalmente não percebe como que a parasitologia ela está associada com a odontologia, né? Verdade. E como também essas parasitoses estão presentes no dia a dia clínico do profissional odontologista. Sim. Eu achei extremamente esclarecedor o programa de hoje, viu? A gente quer agradecer muito a cada um de vocês por terem aceitado o convite e terem abraçado também a proposta de participar dessa iniciativa do ParasitoCast. Também, muito obrigada. Foi uma grande honra. É isso. Tchau, galera. Até a próxima edição do nosso querido ParasitoCast. Fiquem ligados no Moodle, hein?
Tem coisa nova vindo aí.